Se for para dar o tema desta manhã, é assim: obedeça a voz do anjo. Obedeça a voz do anjo. Glórias a Deus. Obedeça. Obedeça a voz do anjo. Glórias a Deus. Quando começo a falar de anjos, eu quero te alertar para você saber. Existem seres angelicais que são enviados dos altos. Também tem anjos terrestres. Glórias a Deus. Como o irmão Branham era um anjo terrestre. Glórias a Deus. O teu pastor também pode ser um anjo terrestre. Agora a palavra diz: obedeça a voz do anjo. Glórias a Deus. Já te situei. Aleluia. Congele isso assim como está. Primeiro vamos perceber a leitura da palavra aqui na Bíblia. Onde que nós lemos no livro de Exodus, capítulo 23, versículo 20. A palavra de Deus disse: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho. Meus irmãos, estamos numa caminhada. O povo de Israel, na caminhada, tinha um anjo que estava junto a ele. Desta feita, não era Moses que era o anjo, apesar que Moses era um profeta. Aleluia. Não era este que era um anjo. O irmão Branham diz: o anjo que estava no meio de Israel, que dirigia Israel, era próprio Jesus Cristo, em forma de uma coluna de fogo. Aleluia. Era um anjo que dirigia o povo de Israel. Estamos numa caminhada, meus irmãos. Se você não notou isso, é melhor delinear, é melhor notar que a igreja do Deus verdadeiro está numa marcha agora, dirigido por um anjo. Aleluia. Está em frente deste tabernáculo. Quem está em frente deste tabernáculo não é o teu pastor. Quem está em frente deste tabernáculo não é a junta dos diáconos. Quem está em frente deste tabernáculo não somos nós, como donos da igreja. Oh, brother, há um anjo que está a dirigir-nos enquanto nós estamos a caminhar. A palavra aqui diz: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Aleluia. Ouve a sua voz. Não ouça outro tipo de voz. Não ouça outro tipo de voz.
Há muitas vozes neste momento. Kuna mikumu mizinji panzizuno. Aqui onde que nós estamos a caminhar. Pano panafamba ife. Parece que estamos em Xingussura. Tiri ku Xingussura. Aí no mercado de Xingussura. Pepa nsika wa Xingussura. Cada põe o seu megafone. Mbozi na mbozi saika chilongere chache. A falar do seu negócio. Mbachilongera kwa malondaji. A falar daquilo que está a vender. Mbachilongera kwa Bíblia kulisa hii. Mas a palavra que eu estou te ler agora. Kwenye fana kuelengera nchino hapa. Diz assim, guarda-te diante dele. Ikutepa pikoe patsogolo pachi. Ouve. Pondo mvere a sua voz. Mwakukuaje. Você está aqui, meu irmão? Mulipano baleanga. Quero que você perceba o que estamos a falar. Que você ouça. Quando vai a voz. Quando você não ouve a voz, vai entrar em grandes problemas. Quando você não ouve a voz, vai ouvir outra voz que vai te perturbar. Glórias a Deus. Há uma voz do anjo que Deus coloca diante de nós. Aleluia. Amen. A palavra diz: ouve a sua voz e não provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está no anjo. Glórias a Deus. O meu nome está nele. Ouve a sua voz. Estamos no tempo de muitas vozes. Tempo de muitas vozes. Este é o tempo que mesmo o pastor, se não ouvir a voz do anjo, o pastor cairá. Aleluia. Porque há ter que ouvir uma outra voz. Aleluia. Amen. Ouve a sua voz e não o provoques a ira, que não perdoará a vossa rebelião, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente aleluia, ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos, serei o adversário dos teus adversários. Significa o quê? Que Deus vai estar no meio entre você e o teu inimigo. Glórias a Deus. Eu gosto da palavra de Deus. Mas onde que nós lemos? No livro dos Atos, 27, versículo 19. Escuta bem a palavra aqui. Estamos aqui a falar do apóstolo Paulo, a falar deste anjo. Aleluia. Amen. Disse assim, mas o que me interessa, no versículo 21 diz assim: havendo já muito que não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na realidade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitaria este incômodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós. Mas o que vai se perder será apenas o navio, mas a vida de cada um de vós será preservado. Qual é a
razão dessa perversão? Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de que eu sou, Paulo se coloca no lugar de anjo. Eu disse que tem anjos celestiais, tem anjos terrestres, e os profetas verdadeiros de Deus também são anjos. O Paulo está aqui. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Glórias a Deus. Amém. Dizendo: Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quanto navega contigo. Aleluia. Amém. Antes deles viajarem, o anjo de Deus visitou o apóstolo Paulo. Diga a esses homens que não possam sair, porque há um perigo. Glórias a Deus. Amém. Deus consegue ver o perigo que está à sua frente. Meu irmão, temos um Deus aqui que é soberano. Deus que consegue ver o perigo da tua vida. Aleluia. Amém. E ele se coloca no meio dos adversários e torna inimigo dos seus inimigos. Glórias a Deus. Não vão se eles fossem pela sua força, se não tivessem obedecido a voz do anjo, eles entrariam no navio, iriam, mas no meio do caminho haveria problema. Aleluia. Amém. Deus os abençoe. Glórias a Deus. Obedeça a voz do anjo. Obedeça a voz do anjo. Eis que envia um anjo diante de ti para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não provoques a ira, porque o meu nome está nele. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Glórias a Deus. Escute o profeta ainda falar. Obedeça a sua voz. Obedeça a sua voz. Vamos voltar para o parágrafo 3. Aleluia. Mas a última vez que isso apareceu, pouco antes de sair, eu sempre trabalhei. Tornei-me um pastor de uma pequena igreja batista em Jeffersonville, a qual existe até hoje. Eu nunca tiraria uma oferta. Eu nunca tirei uma oferta na minha vida. E eu não cria. E eu era capaz de trabalhar. E porque eu não trabalharia, e eu era um guarda florestal no estado do Indiana. Aleluia. Amém. Glórias a Deus. 4 brother. E ela estava espelhada pelo chão.
iyo ikale mwagoneka pansi hapa. E veio andando para minha direita. Mbaibwera mbaifamba kuna ela sempre vem pelo meu lado direito. Aqui o profeta está a falar sobre o dom que Deus o deu. Porque ele foi dado o dom nas mãos. Na sua mão direita, na sua mão esquerda. Glórias a Deus. Amém. E conhecia tudo pela mão direita. Por isso, quando ele estivesse a orar pelos enfermos, os enfermos tinham que vir na sua mão. Ela sempre vem pelo meu lado direito. Essa é a razão pela qual eu começo a fila de oração desse lado. Ela sempre vem pela direita. Francamente, ela está aqui neste instante. E então exatamente quando eu estava dizendo, aquilo, eu sabia que se aproximaria. 5. Mas por cerca de 1 ano, aquilo ficou daquele jeito. E então depois de 2 anos, aquilo aconteceu. E então a outra parte do dom foi manifestada cerca de 10, 12, cerca de 10 meses atrás. Eu creio. Eu lhe disse, bem, eu irei. E ele disse, eu estarei contigo. E ele desapareceu do quarto. Glórias a Deus. Branham era o homem que falava com anjos. Mas os anjos diziam para fazer o que os anjos dissessem. Por isso Branham, mesmo nas suas pregações, não era Branham que pregava. Os anjos guardavam a boca dele e pregavam o que os anjos diziam. Oh, meus irmãos, nós temos uma obrigação esta manhã de obedecer à voz do anjo. Glórias a Deus. Obedeça à voz do anjo. Glórias a Deus. Você está aqui nesta hora? Amém. Deus te abençoe. Eu quero aterrar, quero descansar. Aleluia. Queria que nós pudéssemos ver o 7º selo. O 7º selo. Glórias a Deus. Parágrafo 35. Diz assim. Permita-me somente lhes passar isto. Quando o sobrenatural chega, essa é a mente de Cristo. Você fica tão distante do seu próprio pensamento que em sua própria mente isto você é. Eu não. Não me deixem tentar explicar isso. Porque não posso. Aleluia. Amém. Irmãos, nós não temos que tentar explicar o que é a mensagem. Eu fico muito interrogado quando eu vejo pessoas assim a sofrer. Tentar explicar a palavra falada. Não compete a você isto. Não compete a você. Apenas receba essa palavra e obedeça a voz. Glórias a Deus. O irmão Branham está a dizer assim: deixem. Não me deixem tentar explicar isso. Porque não posso. Eu não poderia fazê-lo. Não há ninguém que poderia fazê-lo. Glórias a Deus. Amém. Parágrafo a seguir. Será isto? De Pepe. 38. Não tente explicar isso de sobrenatural. Não se pode fazê-lo.
A única coisa que é para fazer é simplesmente ir em frente. E tento me fazer tão claro quanto posso. Mas daqui em diante, irei. Acho que nunca tentarei isso novamente. Você irá só absolutamente crer ou não crer. Aleluia. Amen. E estou. Você verá um pouco mais tarde. Agora tenho procurado ser honesto. Deus sabe disso. Deus sabe disso. 216. E por isso que creio, amigos, sempre tentei permanecer com essa palavra. Não importa quão estranha ela parecer. Aleluia, mas eu me procuro estar reto com esta palavra. Obedeça a voz do anjo. Obedeça a voz do anjo. Quero que Deus possa lhe abençoar.